Salve, rapaziada! Aqui é o professor Clifford e hoje vamos viajar pelo mundo dos vetores. Então acomode-se no sofá e divirta-se. Vamos à aula! Vetores, 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 vetores. Hoje vamos estudar os vetores. Relaxa, amigo, não precisa sair correndo, não desiste de mim não. Aproveita para curtir esse vídeo porque a vida é curta, o mundo está frenético e não podemos ficar para trás. Bora estudar. Agora, voltando aos vetores. Como assim vetores? Fique tranquilo, vetores não são um monstro de 7 cabeças. Na verdade, um vetor é um segmento de reta com 3 características: o módulo, a direção e o sentido. Esse segmento de reta é uma setinha, uma flecha, beleza? Todo vetor tem que, por obrigatoriamente, ter essas 3 características, que são o módulo, a direção e o sentido. Mas o que é módulo? O módulo, na verdade, é a intensidade ou o tamanho do vetor. Beleza? A direção é a posição da reta suporte. Ela pode ser horizontal, vertical, inclinada e por aí vai. Mas atenção, não confunda direção com sentido. Pelo amor de Deus. Direção é uma coisa, sentido é outra coisa. O sentido do vetor ele é indicado pela extremidade da reta. Essa orientação da setinha aí, ó, é para onde ela está apontando. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, por aí vai. Tranquilo? Então, agora vamos para as propriedades vetoriais. A multiplicação escalar é a multiplicação de um número por um vetor resultando em um vetor também. Então, você vai multiplicar um número por um vetor e o resultado também será um vetor. E isso pode acabar alterando o módulo, o módulo que é nada mais é que o tamanho do vetor. Lembrando que ele sempre mantém a mesma direção. Porém, em relação ao sentido, se o número multiplicador for positivo, sempre mantém a mesma direção, beleza? Então, se o número multiplicador for positivo, o sentido do vetor original vai seguir o mesmo. Mas se o multiplicador for negativo, o sentido do vetor deverá ser trocado. Na adição de vetores, você tem algumas regras. E, atenção, hein? Somar vetores é diferente de somar escalares. Uma soma escalar é quando você pega vamos supor, 2 laranjas com mais 2 laranjas que vão dar 4 laranjas. Isso é uma soma escalar. Você precisa de apenas um valor para poder definir o resultado. Em uma soma vetorial, uma adição vetorial, você tem que levar em consideração a intensidade, que é o tamanho do vetor, a direção dele e o sentido. Então, a soma de escalar equivale à soma de números. No vetor, nós podemos utilizar duas técnicas. Tá? Podemos usar uma soma vetorial pela regra do polígono. A regra do polígono, você vai colocar a extremidade de um vetor na ponta de outro vetor, a ponta de um vetor na extremidade do outro. Ou seja, você vai colocar um vetor na frente do outro. Beleza? Assim, ligando o ponto inicial ao ponto final, nós podemos achar um vetor resultante, considerado como S, ou conhecido como vetor soma. Pode ser um R também, né, de vetor resultante. Essa soma total nos dará um vetor resultante. Agora, já na regra do paralelogramo, você vai traçar retas paralelas ao vetor, fechando para o paralelogramo, o que no final vai parecer um balãozinho de São João. Atenção! Se quisermos saber o valor desse vetor soma, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Para quem não lembra, o nosso amigo Pitágoras nos disse que num triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá, mas e se o triângulo não for retângulo? Tranquilamente passamos na hora para a lei dos cossenos. O bom e velho S ao quadrado, que é igual ao vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, mais vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo. Tá, mas aí vocês me perguntam, professor, e para fazer a subtração? Para subtrair? Para subtração,
de subtração de vetores, nós vamos utilizar as mesmas regras da adição que acabamos de mostrar. Mas atenção, essa operação fica bem mais fácil quando você transforma o vetor que deseja subtrair em vetor oposto. Para isso, basta multiplicá-lo por -1 ou simplesmente inverter o seu sentido. Olha só a petulância do -b no sentido contrário. Para acertar sua subtração, basta utilizar as mesmas regras da adição, paralelogramo ou polígono. O resultado será o mesmo. Fica a seu critério. Por fim, vamos às aplicações vetoriais. Em alguns casos, você deve perceber que a equação faz com que os vetores tenham a mesma direção e sentido ou a mesma direção e sentidos opostos. Por exemplo, força resultante que é igual à massa vezes aceleração, conhecido como segunda lei de Newton. O Fr da força resultante e o A da aceleração terão a mesma direção e mesmo sentido, pois a massa é um escalar sempre positivo. Para a gente não existe massa negativa. É por isso que marcamos o peso também para baixo, porque na maioria das questões a gravidade é para baixo, ela aponta para o centro da Terra. Por isso, o peso tem a mesma direção e sentido da gravidade, pois são grandezas vetoriais. Então, senhores, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Se alguma coisa passou desapercebida ou você não entendeu, rebobina a fita aí, volta o vídeo e assiste quantas vezes você quiser. Aquele abraço e até a próxima aula. Valeu!